Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vídeo mais esperado do mês, que é o vídeo da carteira do canal, onde eu trago o que eu fiz na carteira. Para quem não sabe, eu tenho uma carteira aqui no canal que eu comecei em abril do ano passado, onde tem algumas premissas. Quando chegar na hora da carteira eu falo sobre as premissas. E todo final de mês eu trago as operações que eu fiz, como é que tá a carteira. Mas antes da carteira eu trago um apanhado de algumas notícias que eu chamo de giro de notícias sobre algumas coisas que eu achei importante referente ao mês que passou, no caso o mês de agosto. Já estamos em setembro, mês do meu aniversário. Dia 18 de setembro é meu aniversário, então quem quiser me presentear, fique à vontade. Brincadeira, pessoal. Se vocês perceberam, eu tô um pouquinho rouco, porque acabou de terminar o jogo do Corinthians e Flamengo, o Corinthians acabou de ganhar, gritei pouco, mas faz parte. Vamos lá então, pessoal, vamos para o giro de notícias. Então, pessoal, na verdade, eu quero falar sobre um assunto que, na verdade, ele foi motivado por um comentário no vídeo do LVBI sobre um inscrito, não sei se ele é inscrito ou não, ele fez uma crítica construtiva falando sobre alguns pontos, né, sobre algumas coisas que eu fiz, outras coisas não. Eu até cheguei a responder ele, e o fato da crítica não ter sido com falta de respeito, eu respondi, e teve um ponto que eu queria trazer para vocês, que eu fiz uma boa reflexão esse fim de semana, e talvez eu precise mudar em alguns pontos sim, e de fato, até pelo que aconteceu com essa notícia, vocês vão ver que tudo faz sentido com o que eu tô falando. Aqui ele fala sobre a questão do X, né, pessoal? Como vocês viram, o Alexandre Moraes, ele suspendeu o X, né, o antigo Twitter, até a questão de multa também para quem usar VPN. VPN é eu não sei explicar direito, é um software que você mascara da onde é a origem de onde você está navegando. Então você pode, porque ele quando bloqueia o X só no Brasil. Então pelo VPN você consegue mostrar como se você estivesse acessando de outro lugar, e ele colocou a questão de multa. Mas pessoal, o que eu tô querendo dizer aqui, eu não quero entrar no âmbito político, nem do mérito da decisão, porque pelo que eu entendi a decisão tem a ver com a não apresentação de representante legal do Twitter aqui no Brasil, mas eu já vi juristas falando que a decisão foi ilegal, mas a questão toda é banir uma rede social, mostrando a questão do tolimento e da censura em relação às redes sociais, né? Isso já é um tempo, vem acontecendo, então você acaba banindo um local das pessoas se expressarem. Aí vocês podem estar se perguntando, Eric, o que isso tudo tem a ver com o que você falou no início, e o que isso tem a ver com investimentos? Tem a ver com isso daqui, pessoal. Saiu no final agora de agosto essa matéria na Veja, onde influencers de finanças entram na mira da Anbima, da CVM e da APIMEC em relação à produção de conteúdo na internet. E como quem me acompanha aqui sabe que eu venho falando muito sobre isso, para vocês tomarem muito cuidado com quem vocês seguem, com quem vocês pegam dicas de investimentos, né? Mas também, pessoal, existe um limiar entre a pessoa emitir a sua opinião e de fato induzir alguém a alguma coisa. A gente tem que ter um bom senso muito grande. E aí, deixa eu só pegar aqui a reportagem para vocês entenderem. Saiu agora, no dia 30 de agosto, inclusive, finalzinho do mês, falando sobre, colocar até a foto do Bruno Perini, dando a entender que ele faz isso, pessoal. E o Bruno, para quem conhece o Bruno Perini, ele não faz. Aí eles até colocam aqui, né? Nos últimos anos, as redes sociais passaram por desempenhar um papel essencial na propagação de educação financeira. E aí a questão claro, muita gente séria nesse universo, mas os picaretas também têm voz, e isso é verdade. Não, a gente não tem que negar o que tem. Eu não sei se vocês que estão assistindo aqui fazem parte do grupo do WhatsApp que eu tenho aqui, ele tem quase 600 pessoas. Pessoal, eu faço um crivo porque o grupo ele é fechado, ele só entra quem eu autorizo. E mesmo eu autorizando, tendo esse crivo, o que entra de gente divulgando vídeo de trader, vídeo de pirâmide financeira, que eu tenho que ficar fazendo um trabalho ativo de bloquear, isso é muito ruim e é muito perigoso.
Então, de fato, tem muito picareta, mas tem muita gente séria trabalhando nesse mercado que sabe e que faz um trabalho bom. E aí, isso aqui é um ponto importante, isso aqui de fato é verdade, eles colocam aqui, o objetivo é evidente, colocar ordem na casa, essa ideia, né, e mostrar que a divulgação de informações financeiras precisa seguir normas e ser responsável, referente a essa questão que eles estão falando aqui, Ambima. Só para vocês, para quem sabe, pessoal, Ambima é o órgão que tem a certificação do CEA, né, que é o especialista em investimentos. A CVM é a autarquia que regulamenta tudo, tá acima de todos, né? E a PMEC, que é a instituição que regulamenta o analista de valores mobiliários, o CNPI, aquele que pode fazer a recomendação de fato. Então eles falando sobre, olha só que interessante, segundo o relatório mais recente da entidade reguladora, da Ambima, o Brasil tem atualmente 534 influencers ativos nas redes sociais, que acumulam 208 milhões de seguidores. E aí vem um ponto seguinte, tem bastante influenciador. E aí eu levanto um ponto que acho que é importante da gente trazer para o debate, que é o seguinte, existe o influenciador e existe o profissional certificado, profissional qualificado, certificado, e que também é influenciador. E aí tem um ponto, é o seguinte, a gente não tem como negar que os influenciadores, eles trouxeram muita gente para a bolsa, trouxeram demais. Só a gente pegar, pessoal, meados, eu não sei se vocês são mais antigos nos investimentos, lá para os odds lá de 2008, 2017, a gente tinha quem? A gente tinha o Thiago Nigro, o Primo Rico, a Natália Arcuri e o Gustavo Cerbasi. Assim, que de cabeça eu lembro desses três. E é inevitável, e é inegável o quanto de pessoas que essas três figuras trouxeram de investimentos. Aí depois veio o próprio Bruno Perini, né, com o canal dele, o Você Mais Rico, depois ele virou sócio do Thiago, e um monte de influenciador apareceu aí. E isso mostra também, pessoal, como o mercado tradicional, os profissionais em tese certificados, falharam na questão da divulgação, porque eles não têm acesso ao público. De fato, a gente vê isso, o que a gente tinha até então. Os profissionais de banco, os profissionais de casa de análise, de corretoras, e esse público, eles não trouxeram as pessoas para a bolsa, porque a linguagem é difícil. Então o influenciador, ele conseguiu materializar o investimento de uma maneira simples, trazer para uma linguagem mais simples. E é inegável que o crescimento que a gente teve nos últimos 5 anos, posso falar 5, 6 anos, é devido aos influenciadores. Isso é inegável. Mas obviamente que dentro dos bons existem os picaretas também. E aí eles até falam aqui, né, que falando sobre o número, né, de influenciadores, ó, com isso entidades como a própria Ambima, a CVM e a PMEC, reguladora dos analistas de investimento, se mobilizaram para conferir mais profissionalismo à atividade de influenciador, estimulando a busca por certificações e em alguns casos exigindo-as, como ocorre que é o caso do CNPI, que é a certificação que eu tenho, título da PMEC obrigatório para quem recomenda ativos e produtos financeiros. Aí eles têm aqui falando sobre o Bruno, né? Falando Bruno, acho que tem também tem aqui a Natália, não sei porque que não está arrastando o Cerbasi, e entre outros aqui. E aqui uma própria frase do Cerbasi, né? Ele fala, ó, de 2017 em diante, viu uma explosão de vídeos de educação financeira, alguns com caráter de especulação em bolsa, com formato muito atrativo, com aspecto publicitário forte, com entretenimento financeiro. Falando aqui, aí ele também fala, tenho 25 anos de carreira e tomo muito cuidado sempre em não fazer recomendações a qualquer momento. E aí eles até falam aqui, ó, regular, ressalve-se, não é uma tarefa fácil, o problema começa na zona cinza. O regulador não pode impedir as pessoas de falarem sobre os seus próprios investimentos, cerceando a liberdade de expressão. Para caber nesse entendimento, muitos influenciadores alegam que os seus conteúdos não são recomendações, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, né, que para vocês tomarem cuidado com isso. E sim produções de caráter informativo e educacional. Aí a pergunta, mas isso basta? Segundo a regulamentação da SCVM de 2021, a análise ocorre quando alguém de forma recorrente e remunerada elabora estudos ou pareceres sobre ativos específicos, seja em texto ou seja em vídeo. E aqui o que eles estão falando, pessoal? Eles estão falando o seguinte, não quando você está falando sobre o ativo de uma maneira em geral, e sim sobre um determinado ativo. Por exemplo, em vez de você falar sobre ações, você fala sobre o Bradesco. Em vez de você falar sobre fundo imobiliário, você fala sobre o LZR. Então acho que é nesse ponto que eles estão falando aqui. Eles falam sobre a questão do finanças em alta, que é a quantidade de influenciadores.
E aqui eles falam da questão do Perini, que eu concordo bastante com o que ele fala aqui. Bruno Perini, dono do Você Mais Rico, um dos canais de finanças mais influentes do Brasil, na visão dele, em um país com um número tão pequeno de investidores, não sei se uma regulação faria bem ao mercado. E aí ele fala aqui que o Perini não tem certificação e não é amparado por uma casa de análise com ao menos 80% de profissionais com o CNPI, que é uma das exigências da PMEC. E aí eles falam aqui, ó, que a maioria dos influenciadores de fato argumenta que não faz recomendações porque não cita claramente a compra e venda no produto financeiro. No entanto, aí eles até falam da questão do Perini, que eu acho que aqui eles estão forçando a barra nessa matéria da Veja, falando sobre um vídeo do Perini que ele faz uma análise do Bradesco, falando aqui, aí eles até pegam uma frase do Perini do vídeo. Eu só estou comprado em Bradesco esperando que, quando ele fechar as métricas de rentabilidade mais próximas de seus concorrentes, poderemos ver uma recuperação nos preços a ponto de compensar a posição. O vídeo tem mais de 50 mil visualizações. O que eles estão querendo dizer aqui? Que isso, em tese, seria uma indicação de investimento. E aí eles já falam aqui, né? Que aqui que é um ponto que acho que eu achei mais interessante dessa matéria. Eles falam aqui sobre a Ambima, diz que está atenta sobre os influenciadores. Em nossas conversas com eles, a Ambima falando, percebemos que muitos não sabiam exatamente o que podiam ou não podiam fazer, porque o limite realmente não é claro, afirma Luiz Henrique Carvalho, gerente executivo da Ambima. Ainda assim, no entendimento da entidade, o primeiro sinal de recomendação é a menção a um produto específico, como eu falei para vocês lá em cima, em vez de uma classe de ativos ou um cenário geral de investimentos. Outro indicativo é o uso excessivo de adjetivos, o que reitera um caráter educativo e pode induzir ao público. É aquela questão, a ação é boa, o fundo imobiliário fez besteira, tá queimando caixa. É você começar a adjetivar muito aquele ativo específico, dando a entender que ele não seria um bom ativo para investimento. E aqui, pessoal, fechando aqui, eles falam sobre a questão da Natália, né, falando que ela também não tem certificação, mas tem um monte de analista por trás dela, e aí eles falam aqui pra gente fechar, e aí eu vou dar minha opinião sobre isso. Atualmente a CVM está em fase de consulta pública para uma possível regulamentação da atividade de influenciador digital. E na verdade essa consulta pública, pelo que eu vi, que inclusive é essa daqui, né, que tá lá no edital de consulta pública, que o prazo era dia 1º de março, então eu não sei em que pé que tá isso, eu não sei quais são os resultados, se já teve, mas como a matéria é de agosto, eles provavelmente devem ter prorrogado isso, né, falando sobre essa questão. Mas o que eu tô querendo dizer, pessoal, é o seguinte, deixa eu voltar aqui para mim. Vocês que me acompanham há algum tempo aqui sabem o quanto que eu tenho falado, na verdade o quanto não é tanto assim, eu tenho falado bastante sobre isso para vocês tomarem muito cuidado com o que vocês consomem de conteúdo, principalmente porque tem muitas pessoas, muitos influenciadores, principalmente de fundo imobiliário, que não tem a certificação, e quando você chega e fala que está vendendo um ativo, ou que por dezenas de motivos vendeu um ativo, acaba podendo ser uma indução. Mas, pessoal, isso que eu estava refletindo muito não tá certo eu falar esse tipo de coisa, porque eu sou completamente contra a liberdade de expressão. E eu falar que a pessoa está falando errado, eu estaria meio que falando que ela não pode ter liberdade de expressão. Obviamente existem alguns casos mais sérios, como por exemplo a pessoa que não tem a certificação chegar e falar falando que para você, recomendando você comprar e vender, caso que eu não conheço, não tenha visto. Mas por que eu estou trazendo isso? Exatamente por causa desse contato que eu vi esse comentário que eu falei no início do vídeo, que foi porque essa pessoa falou que não era legal eu ficar falando de outros influenciadores aqui, de fato, nesse ponto ele tem razão. Eu não tenho mesmo que ficar fazendo isso. Obviamente, pessoal, algumas coisas eu não concordo, e quando eu não concordar, eu vou trazer o vídeo, mas sobre a ótica, inclusive, que eu fiz no TRXF, e inclusive foi até uma das críticas, ele falou que eu erro o TRXF, e vou continuar errando, e não tem, o meu problema com o TRXF é dislexia. Então, eu vou continuar trazendo isso, principalmente quando eu não concordar, se obviamente isso chegar até mim, né? Porque naquele caso chegou até mim e eu achei que eu precisava mostrar para vocês, até porque é uma questão de fundamentos de fundo imobiliário. Mas eu acho que é importante vocês entenderem que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não acho certo que o Estado regulamente isso. Porque, primeiro, você pode pensar,
qual seria o objetivo disso? É você trazer para o Estado o poder de dizer quem pode ou quem não pode indicar investimento. E pessoal, quer queira ou quer não, certificação não significa nada. Não significa que tenham pessoas que não tenham certificação e saibam muito mais do que eu, mas muito mais. Só porque eu tenho certificação, eu vou ter mais conhecimento para poder falar de uma pessoa que não tem? Então, e também, pessoal, é o seguinte, eu entendo também que essa forçação de barra para essa certificação é um aumento de taxa, porque é caro fazer prova. O analista CNPI, pessoal, a minha certificação, são 3 provas que você precisa fazer, se você quiser tirar a mesma certificação que eu tenho, que é o analista CNPI pleno, no mínimo uns R$2.000 você vai gastar, e se você não passa, se você não reprovar em nenhuma prova. E eu reprovei bastante lá no técnico, porque não é uma área minha, e eu quis tirar o CNPI técnico. Eu reprovei demais, né? Acho que eu reprovei umas 4 ou 5 vezes no técnico, então foi muito dinheiro, e a taxa entrando para a PMEC. E também assim, se a gente for olhar, e pensando por outro lado, seria muito mais fácil para mim que isso fosse para frente, fosse muito melhor, porque eu tiraria um monte de gente do YouTube que faz conteúdo muito bom, porque as pessoas não têm a certificação, e eu tenho. E eu não acho certo isso. A gente precisa ter muita gente falando. Obviamente, pessoal, quando eu não concordar com alguma coisa, eu vou vir aqui falar sem citar, sem ser pejorativo, e inclusive falando para vocês tomarem cuidado, mas não usar mais essa questão da certificação, porque de fato isso eu estou depondo contra o nosso mercado de investimento, sabe? Porque tem muita gente boa que não tem certificação e nem por isso não faz um trabalho belíssimo, não faz um trabalho muito bom. E eu cito uns aqui, até que o rapaz chegou a me comparar, que foi o Lucas, né? Eu não acompanho o canal dele, até porque ele faz um trabalho muito parecido com o meu. E quer dizer, eu faço muito parecido com ele, que eu me inspirei nele para fazer o meu canal. E eu tenho certeza que ele não recomenda. E ele faz a análise mais brilhantemente, melhor do que muito analista CNPI de muita casa de research. Então tem muita gente boa. Muita gente boa. E que, se isso passar para frente, a gente vai perder muita gente boa. Então, eu não sei o que fazer, eu vou dar uma estudada mais para saber em que fase que está essa consulta pública e volto para trazer para vocês. Mas se tem alguém aqui, acho que a recomendação que eu faço para vocês, se tem gente aqui que assiste outros canais, se é membro de outros canais, conversem com essas pessoas que não têm a certificação para buscar tirar. Por quê? Se isso passar, e eu não duvido que passe, tá, pessoal? E aí volta porque eu falei da questão do X. Nós estamos vivendo um tempo de uma situação de liberdade de expressão posta à prova. E para você tolir um canal do YouTube que faz um trabalho belíssimo de fundo imobiliário que seja, porque a pessoa não tem uma certificação, é jogar totalmente contra, mas existe uma maneira tese legal para poder fazer isso. Então, o que eu falo para vocês, se vocês seguem outros canais, recomendem os criadores, essas pessoas, a tirarem uma certificação, até para se protegerem quanto a isso. Porque esse é o tipo de situação que a gente não tem como lutar contra. Porque se for regulamentado, vai ser uma pena, porque vai ter bastante canal que não vai mais poder produzir o conteúdo que produz. E aí, voltando àquilo que eles falaram, uma coisa é você chegar e falar sobre fundo imobiliário de uma maneira geral, mas o que mais tem é a gente falando sobre o ativo específico. E em tese, pelo que eles colocaram, o ativo específico pode ser uma recomendação, mesmo você falando que não é. Porque a partir do momento que você adjetiva, dá os adjetivos como eles falaram, pode se tornar uma recomendação velada. Então, acho que o recado que eu quero passar para vocês é primeiro agradecer a pessoa lá que fez a crítica, me fez refletir sobre algumas coisas. De fato, eu acho que eu não posso mais entrar nessa onda, né? Eu tenho que continuar fazendo meu conteúdo sobre fundo imobiliário, sobre o que eu trago para vocês. Mas um ponto é, se chegar para mim algo que eu não concorde, algo que de fato fere alguns conceitos básicos de fundo imobiliário que eu acredito, obviamente eu vou continuar trazendo para vocês. Mas
Só para bater de novo, conversem com o influenciador que vocês seguem, para ele pensar em buscar uma certificação, porque se isso for para frente, vai ter muita gente aí que pode perder. Eu acredito que devem ter essas pessoas, usam o YouTube como uma forma de rendimento, de trabalho, né? Embora eu também tenha, mas essa não é a minha fonte de renda. Nunca foi a minha fonte de renda. Eu tenho as minhas empresas, eu não tenho isso como negócio. Então, isso não me afetaria, mas pode ser que pessoas que trabalham com isso, imagina você poder não falar mais por causa de uma recomendação idiota. E eu concordo, isso pra mim é idiota. Obviamente, e aí que tá o ponto, que é o que eu volto a falar, o crivo tem que ser de vocês que assistem, o crivo tem que ser da audiência, falar, olha, aquela pessoa tá recomendando, tá falando, e eu não vou mais seguir. E aí, a pessoa perdendo audiência, ela perde relevância. Entenderam? Então, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, mais é uma reflexão sobre esse ponto. Só acho que foi o que mais pegou nesse último mês aí de agosto, né? Principalmente foi agora no finalzinho. Mas vamos lá, vamos para a carteira do canal, que é o de fato o que vale, né? Então vamos lá, como vocês sabem, eu tenho a carteira Liberdade logo ali. Para quem não conhece a carteira, quem tá chegando agora no canal, eu tenho um vídeo mensal, onde lá desde abril, como eu falei no início, eu faço um acompanhamento, faço uma carteira com algumas premissas. A primeira premissa é 60% de fundo imobiliário, 30% de ações pagadoras de dividendo e 10% de renda fixa, ou tesouro, ou fundo DI. Não tem nenhum ativo de risco, porque qual que é o objetivo dessa carteira, que deveria ser a primeira coisa que eu tinha que ter falado? Qual que é o objetivo dela? É uma carteira que eu vou passar para minha filha. Ela, daqui a uns 15 anos, essa carteira será dela. E se você entendeu por que desse tempo, veja o primeiro vídeo, é só ir na playlist dessa carteira, é o primeiro vídeo que eu explico, mostro a questão da rentabilidade, porque eu invisto dinheiro novo, R$ 1.500 todos os meses. Somado aos proventos, mas de R$ 1.500 todos os meses de dinheiro novo. E esse dinheiro investido a uma média mais ou menos de 0,8% ao mês, vai dar R$ 1 milhão em mais ou menos 18 anos, se eu não me engano, agora fugindo de cabeça. Obviamente que com o crescimento da carteira e tendo mais proventos, em tese esse tempo vai diminuir. Mas o foco agora é R$ 1.500 todos os meses. Então eu comecei lá em abril, já estamos com um patrimônio aplicado de R$ 30 mil e um patrimônio de 31 mil, obviamente com a valorização. Aqui a gente vê o retorno da carteira, ela está um pouquinho abaixo do Ibovespa, porque o Ibovespa subiu bastante esses meses, inclusive bateu o recorde, né, de subida, e como a carteira tem mais fundo imobiliário, obviamente ela perde para o Ibovespa quando ele sobe muito, mas se a gente for pegar em relação ao benchmark, que é o IFIX, que é a maior parte, a carteira está acima. Então, mas nesse caso, pessoal, eu não me preocupo tanto com a rentabilidade agora nesse curto prazo, porque eu estou pegando somente ativos que não têm em tese tanto poder de valorização assim. Eu quero aumentar a quantidade de cotas de dividendos que essa carteira recebe. Então aqui a gente pode ver lá desde o início, né? Começou lá em abril com... eu fiz um aporte no começo e no final do mês, e a gente vê aqui a evolução do patrimônio subindo. Aqui a alocação que eu mostro para vocês, ó, ação 31,7%, fundos imobiliários 58,4% e a renda fixa em 10%. Aqui as movimentações, né, de todos os meses. Bom, aqui... tenho hoje em ações 9.800, fundo imobiliário 18.200 e fundos que é a parte de renda fixa, que eu não tenho tesouro, é só o fundo DI, CDI na parte de renda fixa. Aqui são os ativos que eu tenho hoje. Taesa, vejam, somente pagadoras de dividendos. Taesa, Transmissão Paulista, Caixa Seguridade, inclusive eu paguei muito barato quando eu comecei, paguei 9,62, olha o lucro que eu já tô nela. A SLC Agrícola, BB Seguridade, Banco do Brasil e Itaúsa. E uma de outras premissas também é que nenhum dos ativos pode ultrapassar de 10% do patrimônio da carteira. Ou seja, se por exemplo Taesa tivesse 11%, eu não poderia mais aportar nela, mesmo que ela tivesse como uma opção boa, porque é um gerenciamento de risco que eu faço para essa carteira. Tá? Em fundos imobiliários, KNSC, TEP11, HGRU, BTLG, ALZR, HGLG, IRDM e KNCR são os fundos que eu tenho hoje na carteira, na parte de fundo imobiliário e na parte de ativos, o Trend Day. Vamos ver as movimentações que eu fiz esse mês, pessoal. Esse mês eu comprei um pouco de Iridium,
Comprei HGRU, aqui pessoal, o HGRU comprado na emissão, tá? Eu coloquei aqui, mas na verdade não é HGRU 11, tá? Ele tá em recibo, na hora que ele se transformar, ele vira HGRU, eu mudo aqui. Tá? Então esses foram os aportes. E aí vocês podem falar, Eric, mas por que você não comprou ação? Porque eu fiz uma besteira o mês passado, pessoal. Eu fiz uma compra de transmissão paulista, porque, lembra, eu aporto 60% em fundo imobiliário, 40% em ação e 10% em renda fixa. Eu aportei muito no mês passado na transmissão paulista, eu errei no aporte. Então, se eu aportasse em ação de novo esse mês, eu ficaria muito desbalanceado. Então, eu aportei somente em fundo imobiliário esse mês, para mostrar aqui para vocês o aporte. Inclusive, nem no trend eu fiz o aporte esse mês, para não desbalancear. Então, esses foram os aportes, tá? Então, foi basicamente HGRU e o Iridium que foram os aportes. Bom, em proventos, o que a gente já recebeu até hoje? Aqui, pessoal, tá obviamente, como eu tô gravando no dia 1º de setembro, então já tá previsto pro mês de setembro recebimento de 90, mas agosto recebi R$238. Vamos ver o que foi aqui. Foi basicamente, ó, teve Banco do Brasil, teve Itaúsa, Banco do Brasil, Itaúsa. Foi um mês bom, né, em termos de dividendos para todo mundo. Aí agosto normalmente é um dos melhores meses, né, de recebimento. Então foi um bacana. E olha só, pessoal, uma média mensal já de R$115, bem bacana, para uma carteira que começou um pouquinho mais de um ano, com aportes de 1.500. Olha só, eu já tô com quase 10% do aporte mensal em proventos, em pouco menos de um ano. E aí eu quero ver se eu faço um vídeo para vocês, trazendo como é difícil chegar nos primeiros R$100 mil, e depois que passa dos 100 mil, vai que nem bola de neve. Então eu já recebi desde o início quase R$2.000, já passei de um mês de aporte do que eu recebi, e já tenho previsto R$90 para esse mês. Aqui é dos últimos 12 meses, né? Aqui é o total e aqui dos últimos 12 meses. Tá? E provavelmente, pessoal, inclusive, eu vou pensar ainda, provavelmente pela situação que a gente está hoje, provavelmente eu penso em incluir alguma coisa de ativo internacional, sim, pagador de dividendo. Eu vou ainda pensar sobre isso. E aqui, pessoal, só para vocês verem como eu não tô... Acabou saindo, deixa eu logar de novo. Pronto, agora eu loguei. Só para vocês verem, pessoal, que eu não criei uma carteira no Domo, num gerenciador de aleatório. Tá aqui a carteira. Se a gente for pegar, olha, eu tenho o patrimônio 31.371, bem parecido, né, com o patrimônio. Aqui é uma questão mais de arredondamentos e questão de valorização, que talvez o Domo não tenha pego ainda. E também a questão de caixa, né, porque olha só, eu tenho disponível isso aqui, né, são os proventos que eu recebi. E aí isso aqui vai se somar aos R$1.500 que eu vou aportar esse mês. Então esse mês aportarei 2.114, como 1.714, né, somado com... E aí a gente pode até, só para mostrar para vocês aqui os ativos, né, mesma coisa, estão todos aqui. Obviamente que aqui entrou como o HGRU 13, né, como vocês podem ver. Tá aqui o ativo, foi o recibo que eu comprei. Então ainda não virou HGRU 11, então tá um pouquinho diferente lá do Domo, mas vai ser só um mês aí de diferença na questão dos dividendos, mas depois se acerta. Vamos pegar as ações aqui só para vocês verem, ações aqui também, a Transmissão Paulista, Caixa de Seguridade, Banco do Brasil, Taesa, a SLC Agrícola, Itaúsa e BB Seguridade, e o fundo de investimentos, que é o Trend DI Simples, né, que é o valor que eu tenho hoje, alocação praticamente 10%. Então, pessoal, era isso. Um ponto que é importante, que eu sempre gosto de falar para todos, embora não seja uma recomendação, vejam, pessoal, deixa eu para mostrar para vocês que eu acabei esquecendo de falar isso. Olha só, quando que eu fiz os aportes? Eu fiz os aportes em 14/8. E vocês estão vendo esse vídeo no dia 2 de setembro. Eu estou gravando no dia 1º, vocês estão vendo esse vídeo dia 2.
já passaram mais de 15 dias do aporte. Então não faz muito sentido, porque principalmente quando a gente fala de fundo imobiliário, o que importa muito é o preço do dia que você está comprando, porque é o dia que você faz os cálculos do preço máximo, né, que você pode investir. Então não copiem, usem essa carteira como inspiração para mostrar que com valores, obviamente que R$ 1.500 não é para todo mundo, mas você pode começar com menos e você vai conseguir chegar no seu objetivo. Esse que acho que é o foco dessa carteira é esse, é mostrar para vocês que dá para fazer e qualquer um consegue fazer. A gente consegue investir com R$ 10. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Desculpa mais uma vez pela minha voz e espero vocês no próximo vídeo.